E aí, galerinha? Olá, gente. Episódio final de Erased. Eu tô ansiosíssimo pra ver como que esse anime vai acabar. Que ele conseguiu, até no penúltimo episódio, deixar a gente angustiado. Exato. Assim, pra mim, normalmente, o que eu prefiro que os animes façam? Eu prefiro que eles resolvam tudo no penúltimo episódio e que o último episódio seja só os pingos nos is. Mostrando que caminho cada personagem seguiu da vida, sabe? Eu gosto quando é assim. É tipo novela, né? Que tudo se Isso. resolve até o penúltimo episódio e no último todo mundo casa. Então, eu acho que eu me acostumei com esse tipo de coisa por causa de novela mesmo, sabe? De ter esse último episódio. Porque o último episódio, pra mim, ele é um respiro. De tipo, sabe? Mostrando como as coisas se resolveram. E foram felizes para sempre. Eu acho que o último episódio de angústia, o último episódio de ação, de resolução do conflito total da obra, pra mim tem que ser no penúltimo episódio. E eu me sinto mais confortável com isso acontece. Porque eu tenho raiva de anime que acaba, sabe? O final da obra é nos 15 minutos do último episódio. Aí, tipo, você tem 5 minutos pra falar e viveram felizes pra sempre. Porra, me explica o que aconteceu com os personagens. Passei 20, 30, 100, 1000 episódios com eles pra, no final, você me dar 15 minutos só pra entender o que aconteceu com eles depois 15 da minutos obra. de felicidade enquanto teve, né? É isso aí. Ô, Eiichiro, 1.200 episódios de One Piece, hein? Eu quero pelo menos uns 10 episódios explicando o que aconteceu no final do Os anime. 10 últimos episódios. É só de resolução. Não vai me colocar isso na meia hora final do anime. Enfim, Enfim, vocês entenderam. vamos ver o último episódio de Erased, porque ele deixou a gente ainda angustiado no penúltimo, então a gente tem que ver o último pra ver o que vai acontecer. É isso aí. Vamos lá, bora pro episódio. Ele não só salvou ela, como ele mudou a vida dela, né? Sim. Ele deu outro caminho pra ela, né? Agora acho que Foi a gente aí vai que ele entender. lembrou, né? É. E a criança tem superpoderes. Tecnicamente ele também tem, né? Porque ele volta no tempo. Olha lá, a criança tem superpoderes. Ele religou as memórias com ela, né? Aham. その後僕たちは中西綾と美里を一人ぼっちにさせまいとして Ele lembrou de tudo. Uhum. Foi ali que ele lembrou de tudo. ヤシロ俺の記憶は戻っているぞ Mas ele tá achando divertido, porque ele acha que ele é um ratinho de laboratório. Uhum. へえカズは大工なのかカズもオサムも頑張ってるんだなええそういえば今度美里がこっちに遊びに来るってさえそうなのミサトには嫌われてたと思ってたけど懐かしいな給食費のこととかいろいろあったよねでもさ悟の入院費用の足しになればって募金活動を言い出したの Hum. 美里だったんだぜそうだったんだあの日悟は美里を助けようとしていたお前全部思い出しているんだろ Kane é muito esperto. Aquilo que você falou, amor. 言ってくれなかったの巻き込みたくなかったんだあれから15年経ってる証拠も全てなくなってるし僕の証言なんて多分誰も信じない15年ぶりに目覚めた悟を見て俺は本当に嬉しかった悟が戻ってきたことが何よりも嬉しかっただからあえて過去のことは聞かなかった悟はもう十分戦ったし傷ついた心と体を癒してる悟を揺さぶりたくなかったでももし悟がまた一人で戦おうとしているのなら Você vai perder de novo. 俺たちも連れて行ってほしい Como você não tem opção de ir sozinho. 病院に通い続けたヒロには医者を目指しているそして俺は弁護士になって今も沢田さんと奴を追い続けている Uhum. Viu? 悟は俺たちのヒーローだった悟に追いつきたくて悟と一緒に戦いたくて今の俺らがあるひなずきの時だってそうだったろ悟は俺のことを信じて話してくれただから俺も悟のことを信じた
アイリンを信じたいわ。自分のためだよ。 Ele lembrou do futuro passado. Uhum. 裏返しなんだよ。アイリン O futuro do passado realmente parece estranho, mas faz sentido. そうだった僕には信じ合える仲間がいたんだ Mãozinha pálida. Que 犯 foda. 人はヤシロだ Ele falou. Uhum. ここに来る途中車椅子を指で叩いてみせた時わざと反応を殺していたね。15年前君は僕の計画をことごとく阻止してみせた。それはもはや Ele foi lá procurar ela nesse dia. 子供離れしたとか言ったレベルを超えた。 Nossa, por pouco que ela não morreu, 未来が mano. 見えているかのよう。 Aham. ヤシロ俺はお前の未来を知ってるぞ。なぜだ。なぜ俺の思考を先を見てきた。未来を知っているとはどういう意味だ。それを教えたところでお前は俺を殺すつもりだろ分かっているよ。ポケットの中には携帯電話が入っているんだろう。録音しているのか、それとも通話中だとしたら相手は剣也かな。 Eu não acho que seja um celular. Ah. Às vezes eu espero demais a maldade das pessoas. Eu estaria com uma faca. だから時効になっていない事件のことを聞き出そうと思ったんだろう。でもそんな事件は存在しないんだ。だからサトル、君は僕を捕まえることは永遠にできない。ほら。 É sério que era essa seu plano? 4時半になればクミちゃんの点滴が始まる。筋弛緩剤が混ざったその袋にはもちろん君の指紋がついている。手術を苦にした10歳の少女を尊厳死に導いてあげたんだ。君は。そして僕はそれを苦にしてここから飛び降りる。先読みの種明かしをしたところで君は自分の命を救うことはできない。だけどクミちゃんの命を救うことはできる。僕が話したらクミちゃんを助けるという保証はそんなものあるわけがないだろう。でも可能性は残る。話さなければ可能性すら残ら Eu ない。 quero acreditar que esse não era o plano dele. Uhum. Eu não acho que ele foi estúpido. 残念だよ。もう時間がない。これは僕にとっても一か八かの賭けだった。 Acho que dessa vez ele deve ter ido com um plano muito melhor. 特別な理由なんてなかった。全ては偶然だった。僕の未来を知っているなんて言葉もブラフだった。安心してくれ。お母さんへの遺書は心を込めて書いておくよ。じゃあサトル、明日は午前中仕事だから午後から来るよ。眠ったべか。母さん、実は僕記憶が戻ってるんだべ。知ってる。かよちゃんが来た時だべ。 Essa mulher. 母さんもかよが来た時口止めしなかったでしょ。ケンヤ君とヒロミ君が帰った後さ、実はちょっと失敗したなって思ったんだわ。本当に言いたいことも言えなかったべなって。かよちゃんと赤ちゃん見たら口止めなんてできるわけないべさ。15年も待って目覚めたサトルに会いに来てくれたのにさ。私はね、毎日あんたの顔見て話しかけてたけど、喋り出してあんたが声変わりしてて、ああ成長してるって初めて感じて。 É, porque era a voz de uma criança, né? Uhum. もう大人なんだね。お母さん、僕は踏み込んで生きていきたい。今さら何言ってんのさ。あんたは眠っちまう前から思いっきり踏み込んで生きてきたね。
足りない何かを埋めていくのが人生。それは僕が6年生を担当した時に話す言葉だ。ひなずきが保護されたあの日、雪の中に立つ先生の横顔。一番記憶に残っている先生の顔がそれだった。僕の父親は僕が生まれてすぐにいなくなった。だから顔は全く覚えてないんだ。だけどあの時の先生は Nossa. 紛れもなく僕の父親だった。 Era nesse nível que ele confiava nele, né? 先生は僕に開いた穴を埋めてくれた。僕もサトルが目覚めるのを15年間待ち続け Mas た。 seus motivos não são legais, né, サト cara? ルがいなくなって以来、僕は僕が僕であるための衝動を失ってしまったんだ。 Oh, 本当 coitado. に長かったよ。だけどもう一人ぼっちじゃない。僕たちの決着って何だろう。先生が警察に捕まること、僕が先生に殺されること。もう決着はついている。多分僕の勝ちだ。ひなずきかよも中西綾もひろみもゆうきさんもみんな僕が救った。未来で先生に殺された母さんも。未来で殺された？サトル、お前は一体？先生の計画を阻止できた理由、それは僕が先生の未来を知っているから。ただそれだけだよ。だからみんなを守れた。だから先生は誰一人として僕に関係する人間を殺せなかった。そして僕自身も。サトル、僕はいつでも君を殺せた。もちろん今もだ。先生は僕を生かしておいた。15年間も。Poderia ter matado ele a qualquer hora. 僕が必要だったから。僕は先生の生きがいだった。僕は先生の希望だった。僕は先生の心の穴を埋めた。 Ele virou uma experiência pra ele, né? 先生は僕に負けた。違う違う違う。今回も勝つのは僕だ。 O que ele vai fazer? Gente! Ah! 先生には僕を殺せない。15年は長いよね。眠っていた僕にとっては一瞬だったけど、先生にとっての15年はあまりに長かったんだと思う。Eu acho que foi ele que salvou o Satoru. Mas por quê? Não. É porque a gente já entendeu por quê. Mas enfim. Eu fiquei pensando se eu deveria responder. 先生は僕がいるから生きている。生きている実感が持てる。僕は何度もこの人生を生き直して何人もの仲間を先生に殺されてきた。だけど今は憎しみはないんだ。この世界で本当の先生を知ってるのは僕だけだよ。Ah! そうだ。サトル、僕はもう僕はもう Ele vai tentar se matar. 君がいなければ生きていけない。 Gente. Tentativa de assassinato.
Agora pula, vai lá. Acho que você vai ser preso. O fio. Ele vai pular. 殺人未遂の容疑で緊急逮捕だ。久美ちゃんは大丈夫？ああ。でもヤシロのことは伝えてない。手術も近いし。信じるって変な言葉だよな。だって本当に心から信じてたら信じるなんて言葉はいらないだろ。空気があると信じてるとかさ。疑ってるから信じるってことか。だからって信じてることが嘘っぽいなんて言いたいわけじゃないんだ。信じるっていうのは信じたいっていう希望の言葉なんだってこと。11歳から25歳までの人生を失ってしまった。É, mas era uma segunda vida, né, então? 失った時間そのものが僕の宝物だ。 É porque 僕だけがい Ele なく viveu duas ele- vidas. 友達が僕のために人生の貴重な時間を割い os てくれ amigos た。 dele sobreviveram por causa disso, entendeu? Exato. Ele viveu num mundo onde os amigos deles não existiam, entendeu? Então acho que isso foi um preço pequeno, talvez. バカなんだから。僕だけがいない街、僕だけがいない時間、 Ah, uma cidade onde só eu não existo. 僕の宝物だ。 O tempo que ele ficou em coma. É. Cara, que foda. おお、いいじゃないですか。先生のこのズバッと踏み込む感じ好きなんですよね。じゃあこんな感じで進めます。 Ele continua sendo um mangaka. Mas agora parece que é de sucesso, porque da outra vez não tava dando certo. Uhum. え Ele ficou mais ousado え agora. え、仲間に会いに北海道に帰るんです。 Agora ele tem sentimento pra colocar na história dele. É. 良い週末をお過ごしください。ああ、そうだ。アニメ化決定おめでとうございます。 Nossa! Ganhou até um anime. 今は漫画を描いて生活をしている。あれからもうリバイバルは起きていない。 Amém. Amém. Continue assim, porque, nossa senhora. A primeira vez foi um desastre, da segunda foi ok. Esse avião pousando de lado. Ai, o Yuki tá bem. Que bom. Ah, ele casou. Uhum. Ele tava no corredor da morte, né, quando começou o anime. É. Ele salvou todo mundo, né? Sim. Essa aí é quem? A Misato? Masaki? Sei lá, não lembro. Aquela menina que era... É. Ou não, é essa? Ele vai acabar ficando com a menina... Cachatinha. Cachatinha. Ah, não, aquela é a Aya Nakanishi lá, É, aquela a do pianista. primário. Ah. Escola amaldiçoada. Essa cidade é amaldiçoada. É. Ele não vai conhecer a Airi, será? Já passou da época que ele... 2006, lembra? Que era Aham. quando ele se passava o É, anime no início. 2010, é. Já tá em 2010, né? Ele passou por aí no início do anime, não foi? Eu não lembro, amor. Do primeiro episódio. Airi? Não, Não, é o é gerente. o gerente. É. E a Airi? O que será que Mas se aconteceu ele, com se ele encontrou o gerente, ele pode encontrar a Airi. ela? É.
藤沼悟僕には踏み込む勇気がない。だから僕には仲間がいない。友達と遊ぶのは楽しいけれど、きっと仲間は友達とは違う。昨日戦いワンダーガイという大好きなアニメの最終回を見た。最初の頃はワンダーガイは一人で戦っていた。倒されても倒されても諦めずに勇気を出して戦い続けた。踏み込まなければ道は開けない。そう言って戦い続けた。そうしたらその勇気を感じた人たちが少しずつ仲間になってくれた。だから最後敵に負けそうになった時もきっと仲間が助けに来てくれると信じ続けることができた。でも僕にはワンダーガイみたいな勇気はないし仲間もいない。だからとても羨ましいと思った。 No final ele tinha 僕 assim. も大きくなったらお互いに信じ合える本当の仲間ができるといいなと思った。É a ponte que ele tava com a Eri. Sim. A ponte onde ele foi preso, né? É, Foi onde ele teve o último revival. é. Ah, não. Oh. PQP, viu? Não, 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 não. Mas... Será que não vai encontrar a Airi? Se for por esse motivo, tudo bem. Quem que é essa pessoa? Acho que é a Airi. E como já passou, ela já é maior de idade, né? Porque é 2006, 2010. すごい雪ですね。関東でこんなに降るのは10年ぶりだってテレビで言ってましたよ。 É ela mesmo, a voz. 一緒に雪宿りしてもいいですか？ 僕は信じて Só た。 faltava ela pro arco ficar completo, né? Perfeito se o anime terminar com ela. Porque, tipo assim, ele salvou todo mundo, incluindo ela. Uhum. Olha o nariz vermelho. Gente, sensacional. Sensacional. O anime inteiro é foda. Foda demais. Gostei pra caramba. A nossa agonia terminou no último episódio. Caramba. Pelo menos não foi só 5 minutos de Não. Teve telas uma boa felizes, conclusão. amor. É, foi pouco tempo, mas ok. Resolveu tudo. Mas o vilão foi preso, não foi morto. Ele salvou todo mundo. Ele salvou todo mundo. Todo mundo seguiu a vida. No final, ele teve os companheiros dele do lado dele. É, assim, foi... Ah, gente, eu não sei o que falar. Ah, cara, só aplausos, só. Pra mim foi muito bom, eu gostei bastante. Obrigada pela indicação de vocês. Mais uma vez, né? É, Nossos membros nunca nos decepcionam. exato. Assim, apesar de vocês indicarem ter sido uma escolha nossa, né? Foi porque vocês indicaram que a gente acabou se interessando, né? Porque eu acho que Erased não tava na minha lista pra assistir. Nossa, acho que eu não botaria a mãe Erased tão cedo se não fosse o canal. Eu acho que não tava, mas eu gostei bastante de acompanhar. Eu acho que isso é a magia da nossa votação pra anime fora de temporada. É isso. A gente trazer animes que a gente não tinha intenção de assistir, que a gente não tinha pretensão. E olha quanta obra foda que a gente deixou de assistir por causa disso, sabe? Às vezes por questão de tempo, por questão de demanda. Tem muito anime saindo de uma vez, então você acaba escolhendo vários que você vai assistir. Então, às vezes pula pra fora do cesto umas obras de arte dessa, que nem Erased, que nem o 86, que nem o Mushoku, que a gente nunca assistiu e dessa vez a gente deu uma chance. E assim, zero arrependimentos até agora. Todos os animes fora de temporada que a gente assistiu até agora me marcaram mais do que os animes de temporada, essa que é a verdade. Também. Frieren.
Todos. As nossas melhores experiências com anime no canal foram com os animes fora de temporada. Com certeza, disparado. Até, assim, a gente assistiu muito anime muito bom da temporada. Tipo o próprio Honey Lemon Soda, que a gente cita, um anime excelente. Mas os fora de temporada são inacreditáveis. E Erased, que roteiro foda. Foi muito bom. Foda. Foi muito bom mesmo, gente. Gostei bastante do anime, de verdade. Gostei do roteiro, gostei da construção dele, de como ele chegou até o final, de como ele... Assim, até o final, né, que a gente pensou que, não tem como, né, ser satisfatório. Foi, entendeu? O cara foi preso, entendeu? No final, ele contou com os amigos dele, ele não lutou sozinho. Sim. E, assim, a frase final, né, a filosofia dele, tipo assim, a cidade onde só eu não existo, sabe, foi tão... Encaixou tão perfeito tipo no final do assim, anime, né? Ok, ele já tinha vivido uma vida e ele já viveu numa cidade onde os amigos dele não existiam, mas ele existia. Ele sabia que aquele final não era feliz. Isso não é um tempo perdido de qualquer maneira, porque ele já teve esse tempo, né? Então, tipo assim, o tempo que ele ficou em coma, onde ele o tempo que ele não existiu, mas os amigos dele existiram e viveram as vidas dele, é o maior tesouro que ele tem, entendeu? Porque foi graças a esse tempo que eles... Ele trocou o tempo dele pela vida dos amigos. Isso que foi a verdade. Nossa, muito foda. Gostei pra caramba. Gostei. Muito foda o final do anime. Caramba. Assim, eu tava aqui com o narizinho vermelho e olhinho cheio de lágrima. Salvou a mãe dele, que eu trocaria a vida dessa mulher. Quer dizer, eu não trocaria a vida dessa mulher por nenhuma vida desses... Eu acho que se no final das contas, se eu fosse Satoru, eu preferia morrer no lugar dela, sabe? Porque que personagem inacreditável a mãe dele. Cara, ela termina pra mim com a personagem mais foda do anime. Sim. É a personagem... Até o final. Até o final. Até o final. Que personagem inacreditável. Desde o começo. Desde que ela apareceu lá na casa do Satoru daquele jeitão, mãe. Aquele bocão. Aquele jeitão, tipo assim, essa mulher aí nem liga pro filho dela, mas não. Ela... Nossa, cara... Ela foi uma mãezona pro filho dela, uma mãezona pros amigos do filho dela. Eu gostei tanto desse anime que eu fácil maratonava ele de novo agora, sabe? Pegar pra assistir na televisão, sentar e encaixar os 2 episódios de uma vez. Sim. Porque todos os episódios são muito bons. Todos. Você falando agora dela do primeiro episódio, aí depois quando a gente vê o segundo episódio, que já é ele no passado. Cara, é muito bom esse anime. E assim, realmente eu tinha zero expectativa pra Erased, tá? Porque, assim... Eu não sabia muito o que ia focar e tudo mais, então talvez por isso até que eu gostei mais, entendeu? Porque... Eu tinha expectativa porque eu já percebi que o meu gosto pra anime, ele é muito parecido com o gosto de vários dos membros do canal. Então, eles vão meio que na mesma linha que eu pra gostar de anime. Então, normalmente, eu já tô confiando bastante na indicação deles. Então, quando eles falaram, David, Erased é foda, eles não erraram com a gente até agora. Erased é foda, vocês vão gostar. Muitos deles falaram que tinham outras obras melhores, quero ver, né? Um anime desse nível. Mas eu fui um pouco... Assim, das 4 opções que a gente escolheu lá, eu tava tranquilo com as 4. Calhou que foi Erased e... Perfeito. Sim, mas assim, eu acho que também é muito de gosto, né? Tem gente que não é a vibe, não gosta mesmo, enfim. Mas a gente adora um anime, assim, nichado, né? A gente gosta dessas obras, assim, que as pessoas não dão muito crédito, mas no final elas são muito boas. É difícil a gente falar nichado. Eu gosto de anime com um roteiro bom. Essa que é a verdade, sabe? Às vezes não precisa ser um roteiro denso. Aqui eu vou fazer uma diferença entre roteiro denso e roteiro bom. A gente pode estar falando de um anime de comédia, pode estar falando de um anime de romance, um anime de suspense, ação, drama. Dentro do que ele se propõe, o roteiro tem que ser bom, sabe? Pode ser um anime muito mais simples. A história tem que encaixar, um roteiro simplinho, sabe? Mas você tem que saber valorizar a sua obra. Que nem, vou citar de novo o Honey Lemon Soda. É uma história super simples, super basicona. Só que eles executam tão bonitinho, tão bem feitinho, sabe? Eles valorizam os personagens, o crescimento dos personagens, que no final eu terminei nas nuvens com aquele anime. Então pra mim é isso. Aqui não precisa ser um anime cabeção. Erased é um anime cabeção. Você tem que estar interessado ali na trama, sabe? Entendendo a situação que tá acontecendo. Você tem que prestar atenção no que você tá vendo. Não precisa ser um anime desse naipe, sabe? Pode ser um anime... Outro exemplo que eu vou citar. Um anime extremamente leve, que não acontece nada demais e que a gente ama, porque é um anime que respeita o próprio mundo, trata com carinho o que tá acontecendo ali. O Slime. O Slime, cara, tem zero densidade aquele roteiro do Slime. Zero. Mas é um anime tão gostoso de assistir, tão gostoso. É isso, a gente gosta de assistir anime com roteiro bom. Com as coisinhas bem feitas, bem executadas. Não precisa ser um anime... Toda vez assistir um anime sério denso. É que assim...
as nossas escolhas depõem contra a gente, né? Que é Mushoku Tensei, Frieren, 86 e agora Erased. Ou seja, são animes nichados, muito fodas, com roteiro cabeçudíssimo. Mas assim, é porque a gente tá pegando. A gente tá fazendo. A gente coloquei nesse The Shadow na lista pra vocês escolherem. Então a gente tá dando oportunidade pra outros animes também. Ai, Mas ai. é isso aí, satisfeitíssimo. Eu tô Mais um muito anime satisfeita. maravilhoso pra nossa lista. Obrigado pra todos vocês que acompanharam a gente até aqui, que comentaram, engajaram os vídeos e assim. E obrigado pela indicação, porque eu gostei pra caramba. Gostei muito. Muito obrigado por ter assistido com a gente. Exato. Teve gente que assistiu junto com a gente mesmo, que né? veio pro anime por nossa causa. Isso eu acho muito foda da parte de vocês, foi legal pra caramba. Sim. A galera que já assistiu, que indicou, zero spoiler. Zero. A galera realmente quer ver a nossa reação, quer ver a nossa opinião em relação ao anime. Muito foda, muito foda. Ninguém estraga a nossa experiência, eles vivem a experiência com a gente, isso é foda demais. Outra coisa, vale lembrar que a gente não vai colocar um anime fora de temporada agora, porque a próxima temporada tá aí. Sexta-feira, ontem, no caso, já saiu o Dandadan, que a gente tá gravando isso antes, mas já saiu o Dandadan, então já iniciou a próxima temporada. E como a gente falou, essa temporada a gente não traz um anime fora de temporada, porque a gente vai encher nosso cronograma com o anime da temporada, porque a temporada, acho que é a única temporada boa do anime, do ano, de fato, Aparentemente, com a até maior o quantidade momento, de anime decente. né? Então a gente vai encher as nossas playlists de animes da temporada dessa vez. E quando acabar essa temporada, a gente volta com um anime fora de temporada. Com roteirinho normal, indicação, votação, Então, os membros. Não nos abandonem, continuem aí. E assim, comentem, compartilhem e curtam os nossos vídeos. É isso aí. Vamos nessa? Tchau, Tchau, tchau. tchau.